último encontro, de 2 encontros, não? De uma aventura maravilhosa que tivemos juntos. Eu creio que realmente hicimos um viagem juntos, não? Este é o momento que chegamos em casa, não? Já estamos volvendo, hace como, este é o terceiro encontro que estamos volvendo, pero este é o momento onde chegamos em casa. E este momento de chegar em casa, né, é volver, não exatamente a um lugar, como já vimos em outros encontros, não é exatamente a um lugar, pero é volver a um ponto de partida, não? Então, é que muitas vezes volver a este ponto de partida, como vimos da outra vez, não é exatamente volver a um estado exato onde partimos, pero é um ponto dentro de uma espiral evolutiva, não? Então, esse ponto onde volvemos está como quando volvemos, estamos como em um mesmo ponto, solamente que uma camada arriba, não? Uma camada vibracional arriba. Então, se pensamos isto como um sonido, não? Isto está uma camada arriba. Então, esta camada arriba que tem a ver com o que chamamos de biodança de transtase, não? É realmente que toda a aventura del herói pode ser resumida a um processo que dentro de biodança chamamos de transtase, não? Que é este salto de uma camada de percepção do mundo para outro. Então, quando saltamos e volvemos ao ponto inicial, não é exatamente o ponto inicial, pero é o mesmo ponto, uma camada arriba. Bien. Se chama este momento de retorno, se diz que o herói vuelve a casa, pero vuelve com ele elixir, né? El elixir é como sabe quando hacemos um viaje e compramos coisas para recordar del viaje, e muitas vezes temos valijas e valijas e mais valijas de coisas que traemos de dentro para dentro de nossas casas com recuerdos de viajes e regalos e todas essas coisas, não? Então, quando o viaje realmente é del herói, o herói não vai trazer valijas e valijas, não? Vai trazer um pequeno frasco de elixir. Elixir é como el óleo esencial. ¿Sabes? Los alquimistas hacen esto, ¿no? Retiran de las plantas el óleo esencial, ¿ok? Es esta esencia de las plantas que tiene su poder, el poder concentrado en ese óleo. Então, el elixir é como um óleo essencial, né? Então, eu hago todo o viaje e retorno com este pequeno frasco de óleo, deste elixir, dessa substância que é a síntese de tudo que eu aprendi com o viaje, né? Esse pequeno frasco deste elixir, que é muito pequeno, contiene uma coisa muito poderosa, que é esta essência do aprendizagem. Esse elixir é como uma medicação que pode sanar muitas coisas em mim mesmo e nas pessoas que estão muito, muito cerquita de mim. Bien, muitas vezes este elixir, né, que significa esta cura de algo, né, curar uma enfermidade, curar uma ferida, né, pode ser justamente, simplesmente, el retorno, el reencuentro pode ser el resumen de tudo. El reencuentro pode ser el elixir. Bien, como sempre, eu vou passar pequeno tramo de película que habla justo disto, não? De uma pessoa que hizo uma aventura e
esta película que eu vou passar tem muito a ver com uma aventura interna, uma aventura dentro do inconsciente, e quando retorna, encontra um reencontro, que a pessoa que hizo a aventura tinha muitas ganas de fazer, pero estava muito lejos disto, não? Então, é como que este reencontro significa o próprio elixir, o próprio retorno à própria casa, não? Então, eu vou condividir na pantalla este pequeno tramo que é o final de la película. Hoy tenemos el final de muchas películas porque tenemos el final del proceso, entonces coincide con el final de muchas películas, ¿no? Entonces vamos a ver. Para convencerme de que cumpla nuestro trato. Para que se tire al vacío, sí. Vuelva. Para que podamos volver a ser jóvenes los dos. Vuelva conmigo. Vuelva. Una toallita, señor. Aterrizaremos en Los Ángeles en unos 20 minutos. Necesita un formulario de inmigración. Gracias. Una toallita, señor. Oh, no. Necesita un formulario de inmigración. Bienvenido, señor Conde. Muchas gracias. Bienvenido. Por aquí. James. Philippa. Mirad quién está aquí. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Mira! ¿Cuántos Adivina lo que echamos? estamos construyendo. No sé qué puede ser. Estamos construyendo una casa en el acantilado. ¿En el acantilado? Vamos, quiero que me des.
Bien, entonces quizás después de la aventura que es esta pandemia, el elixir para nosotros sea el reencuentro, ¿no? Para muchos de nosotros creo que será. Bien, entonces este elixir, ¿no? Es la cura, sea el encuentro, sea aquilo que traemos, ¿no? Significa una cura, ¿no? Para nosotros mismos y también para los demás, ¿no? Entonces, no tiene senso una aventura que sea solamente, toque solamente regiones de mí mismo, ¿no? Pero esto se expande en realidad, ¿no? Se expande para los demás, principalmente para las personas más significativas y que están más en sintonía con mí mismo, ¿no? Entonces, solamente que o que pasa, ¿no? Quando retornamos, muitas vezes temos a fantasia que o mundo será o mesmo que de onde partimos. Como eu disse, estamos em uma camada superior, já não é mais o mesmo. Mi posição dentro desta realidade já cambia, não? Pero também esta realidade pode cambiar, não? Entonces, es muy importante perceber, ¿no? Que quizás, ¿no? Dentro de este reunirse novamente, exista una reubicación de cómo yo voy a estar en este medio de donde salí, ¿no? Entonces, voy a pasar una segunda película que habla agora desta coisa em especial, e ver assim nesta película que vamos, este tramo, não, de película que vamos ver, esta reubicação não é uma reubicação fácil. Então, eu queria trazer justo este tramo, não, que é para nós podermos ver que muitas vezes, não, quando salimos, deixamos um espaço e que muitas vezes este espaço pode estar ocupado por outras pessoas quando volvemos, não? Então, existe todo mover coisas que muitas vezes têm que ser vistas de outra forma. Minha colocação neste mundo de onde eu saí pode não ser mais a mesma, não? Então, vamos acá.
Déjenos pasar. Muévanse. Hola, Ivar. Jamás podría confundirte. Parece que mi regreso no fue bien recibido. Veo que todos tomaron una decisión y no los puedo culpar. Entonces, díganme, ¿quién de ustedes lo va a hacer? ¿Quién me va a matar? No me importa. Adelante. Por favor. ¿Y si lo haces tú, Berserk? ¿Crees que ya eres un hombre? Te desafío. Acaba con mi sufrimiento. Hazlo. 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 ¡Hazlo! ¡Mira a estas personas! ¡Ya no me apoyan! ¡Mira! ¿Por qué lo harían? Soy su líder y simplemente me fui. ¿Qué clase de líder hace eso? ¿Eh? ¿Qué clase de rey abandona a su pueblo? ¿Qué clase de padre abandona a sus hijos? ¿Quién quiere ser el rey? ¡Ustedes saben cómo funciona! Si alguien quiere ser rey, me tiene que matar. Tómala. ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Qué me dices de ti? ¡No! ¡No! ¡Alguien! ¿Quién quiere ser el rey? ¿Qué me dices tú? ¿Quieres ser rey? ¿Quieres ser el rey, V? Asesíname. Serás el rey. ¡El rey V! ¿Qué estás esperando? ¿Tienes miedo? ¡Sé un hombre!
Estás en mute, Mirtes. Ninguém disse que é fácil retornar, não? Bien. La próxima vez que hacemos la danza del tigre, podemos recordar un poco de esta cena, ¿no? Bien. Entonces, una de las cosas que puede suceder cuando retornamos, ¿no? Es el hecho del reconocimiento, ¿no? Entonces, las personas de la comunidad a cual nosotros pertencemos y retornamos, las personas más próximas, nos reconhecem, não? E nos acolhem e nos dizem, bem, que lindo, e nos aprendem e querem um pouco del elixir, não? Então, existem muitos cenários de retorno, não? Como estamos vendo, já vimos 2 cenários de retorno. Onde existe uma comunhão tão linda que el propio retorno se torna un elixir, ¿no? Otra donde hay mucha resistencia, ¿no? Entonces, en la primera existe un reconocimiento. Podemos decir que en la segunda que vimos, ¿no? Existe un reconocimiento, pero es un reconocimiento que tiene como un atrito, una cosa que es difícil, ¿no? Como mucho resentimiento atrás, ¿no? Entonces podemos pensar que muchas veces, ¿no? Existe un reconocimiento, pero un reconocimiento que es más difícil. Y existen situaciones donde simplesmente no existe reconocimiento, ¿no? Existe como un estancamento de esto, ¿no? Muchas veces el héroe retorna y tiene la sensación de que no salió, ¿no? Simplesmente de que las personas piensan que no notaron que él no estaba, ¿ok? No sintieron su falta. Existe como uma sensação de que como está tudo parado, tudo vazio, não? Então, muitas vezes o cenário que volvemos tem muito a ver com isto. É importante saber que existe isto, não? Porque muitas vezes esperamos sempre ser recebidos com muito afeto, não? E outras vezes existe o retorno, as pessoas sentiram que o herói não estava, pero o recebimento deste herói é completamente ao contrário do reconhecimento, não? Pero é um contrário onde existe reconhecimento no sentido de que as pessoas que recebem este herói que retorna, veem que ele traz alguma coisa e aprendeu alguma coisa, que se transformou. E a resposta não é o reconhecimento direto, pero é envidia e rancor. E é muito interessante isso, porque atrás da envidia e do rancor, pode haver um reconhecimento, pero um reconhecimento não com uma validação. Então, existe acá, muitas vezes, eu vejo que a pessoa conquistou muitas coisas que eu não conquistei. Que a pessoa, muitas vezes, a pessoa que tem envidia e rancor, pode ser uma pessoa que recebeu o mesmo chamado lá no momento 1 e 2, ¿no? de la aventura, pero negou o chamado, não atendeu ao chamado. E quando vê o herói retornando com o elixir, retornando cambiado, e vê que não é isso, não atendeu ao chamado, então vem muita envidia e muito rancor, ok? E existem momentos também, né, que el volver não é volver. Então, já vimos isto em outros momentos, né? Que incluso
na última vez que revisitamos as perguntas existenciais, né? Então, onde quero viver, com quem quero viver, o que quero fazer. Então, muitas vezes, quando estou aí volvendo, né, aún passando nos outros passos de retorno, e vejo que não quero estar novamente nesta situação. Né? Então, em la espiral, veo que não é acá mi casa. Então, não é que puedo retornar para um lugar que não me appartiene, não? Então, este retorno vai um pouco antes da aventura, não? Dentro deste lugar onde parti da minha aventura. Vou para o retorno de uma aventura que empecé antes, que é a aventura de viver, a aventura de quem sou eu, a aventura de minha identidade. Então, quando retorno e vejo que esta casa onde eu vou retornar não tem a ver nada comigo, então eu tenho que retornar à casa anterior, a casa de mi ser, a casa que sou eu mesmo. Então, aí volver já não é mais volver à casa do início da aventura, pero el volver a uma casa anterior, que é a casa de la coerência com mim mesmo, com quem sou eu enquanto casa. Pero acá eu digo, esse eu não é o ego, não? É a minha essência, o que realmente tem significado para mim. Então, muitas vezes existe como uma... Pensamos assim, sim, pero eu tenho que retornar, eu tenho que estar presente, eu tenho que... As pessoas dependem de mim, eu tenho que estar acá, não? Eu tenho que me submeter a algumas situações, porque senão a minha ausência pode ser sentida e ser muito significativo, muito traumático, muito isto, aquilo outro, não? E, em realidade, existe também na ausência, em não estar, existe uma lição. Então, para estabelecer relação com as pessoas, não é necessário estar sempre presente fisicamente com esta pessoa, não? Então, não é necessário que eu atenda todas as necessidades de todas as pessoas para estar presente. Muitas vezes, este atender as necessidades dos outros sempre acaba por nos fazer ausentes de nós outros mesmos, não? Estar fora de nossa casa original, fora da casa de nosso ser, não? Então, a ausência pode, em certo senso, significar uma presença quando existe coerência nisto. Então, descobrir outras formas de presença que não sejam aquelas que eu estou condicionado a acreditar que devo ser de uma determinada forma, devo fazer determinadas coisas para estar presentes. Né? Então, todos nós outros podemos volver a nossa casa original, volver a nós outros mesmos, né? e estar presente nesta casa onde não retornamos, estar presente de outras formas. Quando aquela realidade de onde eu saí, eu não quero mais volver, porque não é significativa, porque é agressiva comigo, pero isto envolve relações humanas, eu posso descobrir outras formas de estar presentes. E se eu encontro estas outras formas, não? É como que também crer que as pessoas podem encontrar suas formas, não? E que eu não sou o único herói que existe no mundo, cada tem a sua aventura do herói. Então, o fato de eu descobrir outras formas de presença, não? E não estar submetido
a uma realidade opressora, muitas vezes é o invito do herói para outras pessoas, né? que quitam as posições cômodas que muitas vezes as organizações comunitárias, familiares e de trabalho se compõem, que são relações que muitas vezes estão baseadas em uma neurose coletiva, não? Onde todos se submetem a tudo e ninguém está feliz. Então, esse momento de retorno também, né, é um momento onde é muito importante parar para reflexionar a respeito de tudo que se passou. Então, muitas vezes, a vida sempre te faz chamados, não? Então, muitas vezes nós outros chegamos e já partimos novamente. Então, este é o momento de ver o que significou para mim, deixar as coisas acomodarem um pouco, e gostar um pouco de tudo que passei. Então, elaborar isto, que pode ser com a arte, pode ser com a reflexão, pode ser com o descanso. Então, dar sentido a tudo que eu vivi. Se eu entro em uma coisa depois de outra, depois de outra, depois de outra, imediatamente, sempre é como que não me dá o tempo de dar o sentido. Então, poder estar aí, descansar, repousar e perceber, bem, tudo isso que eu passei, o que significou? Dar o tempo de sonhar, nossos sonhos. E porque a aventura, não, tem um significado profundo em minha existência. Quando eu hago o viaje do herói, isto tem um impacto em minha existência. Então, este momento de parar um pouco e mirar, não, é ver em perspectiva, é ver o que significou. É como o vuelo de Aeron, donde yo miro de arriba o significado total. Em que isto se insere em minha vida? Qual é o significado? Porque neste momento, se eu sou capaz de elaborar isto, não? Então, é como que quando eu elaboro este elixir que eu trago, se torna mais válido, não? No sentido de que tem muito conteúdo. Então, acá também é a possibilidade, em algum senso, de uno que foi orientado por um mentor, me torna também eu mesmo um mentor, porque agora eu tenho a experiência de passar por la aventura. Então, também isso me converte em um referencial para outras pessoas que querem iniciar sua caminhada. E de esta experiência, não? Esta experiência me serve também personalmente. Não é que eu jamais vou fazer outras aventuras, não? Pero sí, esta experiência, mesmo que minha próxima aventura seja uma coisa completamente diferente desta que eu hice agora, o fato de já haver hecho uma aventura, já haver hecho arriscar-se em um mundo desconhecido, me dá uma sabedoria para novas aventuras. E também a sabedoria de saber elegir qual o chamado eu vou atender e qual não vou atender, porque a vida é llena de chamados, pero alguns chamados são para nós e outros não. Bien, eu me gostaria, estamos quase no limite do tempo, pero me gostaria passar uma última película que habla muito disto e é próprio um cierre de todo um processo, não? Que habla justamente que de uma aventura tu puedes ir a outra aventura, desde que tenha o tempo de elaborar, e habla justo disto.
Entonces, un momento. Yo voy a... Hay algún micrófono aberto aquí. Yo voy a cerrar. Ok. Bien. Ok. Ok. Y así fue el comienzo de la cuarta edad de los hombres. La comunidad del anillo, aún eternamente unida por la amistad y el cariño, llegó a su fin. Trece meses desde aquel día en que Gandalf nos enviara tan largo viaje, nos descubrimos ante una imagen familiar. Estábamos en casa. ¿Hola? ¿Cómo se retoma el hilo de toda una vida? ¿Cómo seguir adelante cuando en tu corazón empiezas a entender que no hay regreso posible? Que hay cosas que el tiempo no puede enmendar. Aquellas que hieren muy dentro, que dejan cicatriz. Señor Frodo. ¿Qué pasa? Hace ya 4 años del ataque en la cima de los vientos. Y no ha dejado de doler.
Partida y regreso. La historia de un hobbit por Bilbo Bolsón. Y El Señor de los Anillos por Frodo Bolsón. Lo ha terminado. Aún no. Queda espacio para algo más. Bien. Y una última condivisión acá con ustedes. A woman falls in Excusa. love. Un On the momento. day of her wedding, the Ai, desculpa que entrou acá um vídeo. É così, é assim, todo este processo que vivimos, né, com a aventura del herói, né, é um processo de resgate de nosso próprio valor, né. Em realidade, o principal é poder contatar com nosso valor, e este valor não é um valor que tem a ver exatamente com o que hacemos, né? Pero o que hacemos é algo que revela quem somos, né? Então, há uma coisa anterior ao hacer. Né? O hacer é somente alguma coisa que revela quem somos no mundo. Então, a aventura do herói é a aventura de entrar em contato com essa essência que vem antes de ser.